povo, vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo. Por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão. Paralelo a isso, falamos de outros temas também. De vez em quando brotamos aqui com as tretas do mundo gospel. Lembrando que você pode participar aqui deste canal enviando o teu relato, enviando tua experiência de vida para o nadiraaraújo@hotmail.com ou, se preferir, por carta pela caixa postal 031 755.500 000 Brasil. Pode ficar tranquilo que ninguém saberá a sua identidade, ela é totalmente preservada. E no vídeo de hoje a gente vai trocar umas ideias sobre o vídeo de antes de ontem, eu acho que foi isso, que nós falamos sobre a culpa. De quem é a culpa do comportamento dos homens árabes aqui, de internet? A culpa do comportamento deles em relação à mulherada. Que um grande número desses homens trata a mulher como se fosse um objeto. De quem é a culpa? Né? É sobre isso aí. E eu fiz um vídeo falando sobre esse tema e vocês colocaram muitos comentários. Tinha muitos comentários muito legais lá. Sim, eu leio os comentários, tá? E eu achei legal fazer um vídeo reagindo a alguns dos comentários de vocês. Queria fazer um vídeo reagindo a todos os comentários, mas daí tem muitos comentários, eu não ia dar conta. Então eu separei alguns aqui que eu achei muito interessante pra gente trocar as ideias aqui. Eu vou começar pelo comentário do perfil usuário desativado. E essa pessoa fala o seguinte: em relação ao primeiro comentário, lembrando que para entender o contexto aqui desse vídeo, vocês vão ter que voltar, quem não assistiu, né? Volta lá no outro, tá? Para pegar o cenário completo. Em relação ao primeiro comentário, eu acho que a moça que o fez está equivocadíssima, pois está analisando a cultura oriental muçulmana com a ótica de um ocidental feminista livre. Quando as mulheres vão aprender que o feminismo não existe e não se aplica em países árabes e muçulmanos, não importa quem está certo ou errado, mulheres nesses países, infelizmente, sofrem repressão, sim. E eles, a grande maioria religiosa, jamais vai acatar subjetividades ocidentais, de certo ou errado. É uma sociedade teocrata, de uma religião atrasadíssima que parou no tempo. E ponto final. Eu gostei desse comentário dele aqui porque... deixa eu ler todo, né? Depois eu volto. Em relação ao segundo comentário, parte da culpa das latinas e brasileiras serem consideradas pelo TA e fáceis é histórica e cultural, pois somos um continente e uma nação colonizados por europeus, que tem essa visão de inferioridade e subjugação para conosco. E essa visão sempre foi propagada e alimentada com o passar dos séculos, pois a imagem das exóticas mulheres indígenas lá da colonização se mantém viva até hoje, só ganhando outras roupagens. Infelizmente, é algo histórico que faz parte da nossa identidade cultural. Além também da baixa autoestima e síndrome de inferioridade que os brasileiros e latinos têm para com europeus e americanos, a conhecida síndrome do vira-lata. E eu nunca tinha parado para pensar por esta ótica aqui, por este ângulo, de onde que começou essa superexposição. Eu nunca tinha parado para pensar por este ângulo. Amei o comentário da pessoa aqui. E uma coisa muito legal, né, que, aleluia, alguém entendeu o meu ponto de vista. Isso porque foi falado lá nos outros comentários acerca do comportamento do homem, em geral, em relação às mulheres, alguns casos não posso nem falar a palavra, né, de forçamentos, sabe, lá da Índia e tal. Mas, minha gente, eu não estou falando de forma generalizada. Eu estou falando de forma específica, em qual contexto, em qual cenário. No cenário da mulher brasileira que está aqui na internet, caçando casamento com os caras lá do mundo árabe. É neste contexto aqui, é nesse sentido que eu estou falando. E quando eu falo que a culpa do comportamento do homem em relação à mulher, a culpa é da mulher, é no contexto aqui dos relacionamentos virtuais com os boy magia das Arábias, é neste contexto aqui,
tá? Então, eu gostei muito desse comentário aqui. O próximo é de Tatiane Lima. Ela fala o seguinte: como estas mulheres são, assim, ela foi no extremo da coisa, né? Como essas mulheres são burras. Eu não diria burras, não. A questão é assim, que de repente a pessoa precisa ter um pouquinho mais de abrir os horizontes, vamos dizer assim, né? A questão é que não adianta pregar empoderamento em um país onde a cultura deles não aceita isso. Você não pode agir lá do mesmo modo que você age com os homens daqui. É o que eu falo direto. Não funciona. Se as mentes deles já estão programadas para achar que uma mulher que age assim é uma PUTA para eles, gente, é simples. Só entender isso. Desculpe o comentário agressivo, mas é algo que parece que não entra na cabeça dessas mulheres. É o que eu sempre falo, minha gente. Essa filosofia do meu corpo, minhas regras, pode até funcionar no Brasil. No Brasil, tudo bem. Se a gente for falar de Brasil, beleza. É outro cenário, é outro contexto. Fora do Brasil, especificamente no mundo árabe, que é o nosso cenário específico aqui, não existe meu corpo, minhas regras. Existe meu corpo, as regras deles. Lá, o buraco é do pré-sal para baixo, sabe? É diferente. Não dá para querer se comportar no mundo árabe como se comporta aqui no mundo brasileiro. Não rola. Não adianta. A mentalidade deles jamais vai ser mudada. Não adianta, até o brinco caiu. Não adianta a mulherada querer chegar lá no mundo árabe e falar: não, meu corpo, minhas regras, eu faço, eu aconteço e tal. E não adianta, minha gente, não adianta. Vocês não vão mudar a mentalidade deles. Ponto final. SM Meira. Eu frequentei a mesma sala de esporte 5 anos. E um dia um coach veio falar comigo qual era a nacionalidade. E eu disse que era brasileira. E ele disse que não acreditava, porque eu nunca tinha saído com ninguém dali e nem treinava com homens. Eu disse: tá, mas o que tem a ver? E ele disse que as brasileiras que já tiveram aqui saíram com todo mundo que puxou conversa. Eles têm esse tipo de comentário. Eu disse para ele que isso não tem nada a ver com a nacionalidade, mas infelizmente o europeu pensa assim. Os árabes, então, pensam pior. Agora imagina, tá, o cara falou, e isso foi o quê? Pelo que eu entendi aqui, ela mora em algum país europeu. Ela praticava esporte lá em um determinado canto, e aí estranharam que ela era brasileira, porque ela não saiu com todos os homens como as outras brasileiras saíram. Tá vendo, minha gente? É disso. Por que é que a mulherada tem essa necessidade extrema, sabe? Dessa diversão sexual desenfreada, que tem que pegar um aqui, pegar um lá, pegar um além. Só me explica por que isso. É bom que ter alguém do lado, é bom. É bom furunfar, é bom. Mas será possível que não dá para levar a coisa na boa, sem ser assim, a torto e a direito, com um aqui, com outro ali, com outro lá? Será que não dá, não? Hein? Não, e o pior não é nada. O pior, pode me julgar. Mas o pior é a mulherada querer agir dessa forma. Pega um homem aqui, pega um homem ali, pega um homem lá, pega um homem cá. E querer ser vista de boas, não. Mulher de respeito. Minha gente, eu falo por mim. Eu caio de novo. Tô já desistindo. Eu não consigo. Se cair mais uma vez, eu tiro de vez. Eu sou mulher. Eu não dou um centavo de valor para esses homens que pegam a mulher aqui, pegam a mulher lá. Porque assim, a gente foca muito na mulher, né? Ah, a mulher que sai com um com o outro, com um com o outro, não tem valor. Sim, mas na minha régua, um homem que sai com uma com outra, que pega aqui, pega outra ali, para a sociedade em geral é lindo, né? É um currículo maravilhoso. Para mim, eu não dou um centavo de valor. Eu posso estar pingando de interesse pelo cara. Se eu perceber que ele é galinha, ele não vai valer meio centavo furado. Tá? Na minha régua é assim. Infelizmente, né, na régua da sociedade e na régua da maioria, não é assim
que as coisas funcionam. Naeli Silva, é certo que não podemos generalizar, mas uma brasileira sem noção suja a água de todas. A moça que Nandi citou, que foi para trás da loja e deu para o egípcio, quem não lembra deste caso, passa aqui, tá? Vê lá a história. Deu para o egípcio que ela nunca tinha visto, já sujou toda uma nação. É óbvio que o egípcio contou vantagem para os amigos de ter pego uma mulher lá no mercado, com sol quente. Como é que vocês acham que ela foi citada? Ah, será que ele disse para os amigos que ela era bonita, inteligente, morena? Não. O primeiro adjetivo que ela ganhou foi brasileira. Já ouvi relatos de mulheres sérias que, quando falam que são brasileiras, os olhos dos gringos brilham e o comportamento deles já muda. Brasileira no estrangeiro é sinônimo de meretriz, infelizmente. A culpa não é de todas, mas como eu disse, bastam algumas para emporcalharem a fama de todas. Agora pensa, já imaginou, no caso aqui da menina lá que foi pro Egito, que furunfou no mercado? Minha gente, eu paro e penso assim, a menina furunfou no mercado. A menina tava no mercado, vendo lembrancinha para comprar, já furunfou ali mesmo. Sei não. Eu não sei, pra mim a régua é demais, sabe? Mas enfim, vocês imaginaram se quando o cara começou a soltar gracinha pro lado dela, se ela tivesse dado um fora nele? Hã? O conceito dele pra ela, para a mulher brasileira, mudaria. Agora não. O cara já tem aquele conceito que mulher brasileira é mulher fácil. Aí ele dá de cara com uma mulher brasileira que ele nunca viu na vida, nem mais magra, nem mais gorda, nem mais bonita, nem mais feia. E ali ele faz assim e ela já tá com as pernas abertas. Aí como é que um homem vai ter uma visão legal da mulherada? Só me diga, como? Hã? Próxima. Mary Pebble, não sei como é que pronuncia. Quando a falta de respeito, frieza, sem noção, o defeito está na pessoa e não na vítima. Até porque essas mulheres estão cegas de paixão, não sabem fazer juízo de valor. Eu concordo com a Janaína totalmente. Janaína falou que eu estava errada. O Brasil acho que é bem machista. A culpa sempre é da mulher. A maioria desses árabes não respeita nem a mãe. Trai as esposas com brasileiras e outras barbaridades. De quem é a culpa? O problema está na educação deles e não nas brasileiras. Vamos lá, eu até anotei aqui para não me perder. A gente não está falando de criança. Porque ela fala assim, ah não, as coitadinhas das mulheres, né? As bichinhas, tá tudo lá apaixonada, não sabe fazer juízo de valor. Oh, meu Deus. A gente não tá falando de criança, não. Criança, a gente tá dando um desconto. É criança, não tem noção do perigo. Estamos falando de adultos. Adultos, tá? A paixão existe? Existe. Caiu de novo, desisto. A paixão existe? Existe. A cegueira momentânea existe? Existe. Ela tá lá. Mas não são crianças, são adultos. A mulherada não teve inteligência, não teve capacidade de entrar no aplicativo de relacionamento. No caso da moça específica, ela falava com ele até em outro idioma. A inteligência, esqueci o nome agora, não dá para comparar com a inteligência emocional. Tem pessoas que podem ser PhD em sei lá o quê, e ainda assim cair na lábia. Tudo bem, concordo. O fato da mulher falar 10 idiomas não quer dizer que ela vai ter uma inteligência emocional. Mas ainda assim não estamos falando de criança, estamos falando de adulto, tá? Adulto. Estamos falando de mulheres que têm idade para ser minha mãe, tá? Mulheres que estão dando trabalho para os próprios filhos. E eu tenho um exemplo aqui
de uma que ela estava conversando com um cara que se dizia ser o príncipe de Dubai. E o filho dessa mulher entrou em contato comigo, desesperado, pedindo para eu conversar com a mãe dele, porque a mãe dele já estava se arrumando para pegar o beco, sei nem para que país que era, porque na cabeça dela, ela estava namorando e ela ia casar com o príncipe de Dubai. Estamos falando de adultos, tá? Criança, a gente trata como criança. Adulto, a gente trata como adulto. Não é que a gente vai estar menosprezando as pessoas. Não, a gente vai dar a mão amiga. Mas passar pano jamais, tá? Jamais. Elas foram vítimas? Sim, elas foram vítimas. Mas vítimas da própria inconsequência, tá? A mulherada precisa aprender a se defender. E não aprender sei lá, eu tenho que aprender, eu tenho que me lascar para eu saber como é que é ser consolada. Não, tem que aprender a se defender. Tem que aprender o que é um golpe e o que é um amor de verdade, tá? Não dá para passar pano, não. Outra coisa que ela fala aqui, que os árabes não respeitam nem a mãe. Rapaz, aí é que tu se engana. Aí é que tu se engana redondamente. Porque no mundo árabe, a mãe é quase um deus. Eles têm um respeito tão grande, mas tão grande, mas tão grande pelas mães, pelos pais deles, que tem esposas que têm problema com os maridos justamente por isso, porque a mãe está sempre em primeiro lugar, tá? A cultura árabe, o mundo muçulmano não ensina a esses camaradas a desrespeitar a mãe. Na verdade, a cultura árabe, o mundo árabe, o islamismo, enfim, não ensina esses camaradas a serem mau caráter, não. Isso aí não tem nada a ver com a cultura, não. Isso aí tem a ver com o caráter de cada um, tá? Da mesma forma que o cristianismo, que a cultura brasileira não ensina ninguém a ser mal, a cultura árabe, a cultura muçulmana também não. E outra coisa que ela fala aqui, eles não respeitam as mães, traem as esposas com brasileiras. Por que será que eles traem com as brasileiras? Por que será que eles não traem com as nativas, né? Porque os egípcios não traem as suas esposas com egípcias. Porque os turcos não traem as esposas com as turcas. Não, eles vão para a internet, traem com as brasileiras, com as estrangeiras e afins. Por quê? Será que é porque as mulheres lá do país deles sabem se dar o respeito? E a gente aqui tá precisando acordar para cuspir? Será que é isso? Né? Marlene Pereira, eu concordo com os comentários das seguidoras sobre a mídia prestar um enorme desserviço contra as brasileiras no exterior. Isso é uma realidade. Mas eu concordo com o Nadir também. Tem gente que se expõe demais e ainda vai atrás desses homens do fim do mundo. Nunca tive, nem quero ter contato com árabe e afins de internet. Já tive vontade de conhecer Israel, Egito, Turquia, etc. Hoje não quero mais não. Sei que não podemos generalizar, mas existe o risco sim. Então, melhor evitar. Sei que Israel é diferente de outra cultura e religião. Só mencionei porque gostaria de conhecer também. Quem sabe um dia eu mudo de ideia, mas por enquanto acho que há destinos melhores. Abraço do interior de São Paulo para ti, Nadir. Marlene, deixa eu falar um negócio. O desserviço da mídia é fato, acabou. Mas a gente não tem que validá-lo, né? A mídia tá lá. A mídia incentiva a exposição do corpo da mulher. A mídia incentiva a mulher ser vista como objeto. Mas você já parou? Se a mulher parasse e pensasse assim, peraí, eu não sou um objeto, não. Eu não tenho que andar com a bunda de fora, desculpa o francês, porque a mídia diz que eu tenho. Eu não tenho que fazer esse XO com um aqui, com o outro ali, com o outro lá, porque a mídia fala que é assim, que tem que ter liberdade, tem que fazer. Não, eu não sou obrigada, não. Sou obrigada a dar para todo mundo, não. Aí é aqui que eu falo que a culpa é da mulher, porque ela não tem que seguir o que a mídia fala. A mídia pode dizer 300 vezes que a mulher é objeto, que ela pode dar para um para outro. Eu não sou obrigada a seguir o que a mídia fala. Não sou. Outra coisa aqui sobre visitar Israel, visitar Turquia, Egito e afins, que tu falou que tu desistiu. Minha filha, desista não, faça isso não, pelo amor de Deus. Israel é um lugar maravilhoso para tu conhecer. Eu falo isso com experiência própria. Já estive em Israel e tive problemas assim,
Pera, né? Que eu ia falar zero, mas não foi tão zero assim. Por quê? Israel é um país de maioria judaica, né? Israelenses, judeus e afins e tal. Mas, pelo menos lá em Jerusalém, a cidade é dividida em 4 partes. Tem o bairro dos cristãos, tem o bairro dos árabes, os muçulmanos, tem o bairro dos judeus, tem o bairro dos armênios. Geralmente a galera que vai para turismo vai às comprinhas e afins lá em Jerusalém. É no bairro árabe. E lá neste bendito bairro árabe, eu falo por mim, minha experiência, eu tive problemas lá. Não foi nada tão sério quanto no Egito, em termos de assédio, mas tive sim. Eu já contei isso aqui. Lá em Jerusalém, Jerusalém Antiga, tem uma área lá chamada do Portão de Jafa. Né? A gente entra por esse portão e esse portão de Jafa dá acesso ao mercado árabe. E lá neste portão, logo assim que a gente passa o portão, entrando lado esquerdo, mas para lá um pouquinho, tem uma loja. Aliás, todas as lojas ali são de maioria árabe. E eu entrei em uma dessas lojas, uma das primeiras do lado esquerdo de quem entra no portão. E aí o cara olhou para mim assim, percebeu pela fala, eu estava em grupo de turismo, percebeu pela fala do pessoal que nós estávamos falando português, e ele, brasileira, o cara chega, muda o tom de voz, aí me deu vontade de dizer, soletrando, vai para a ponta que partiu, mas eu seria mais educada, né? Aí ele, brasileira? Eu digo, sim, sou brasileira. E já assim, pronta pra guerra. Sou, qual o problema? Quer brigar? Desse jeito. Ai, você é solteira? Sou solteira sim. Por quê? Ai, casa comigo. Ai, minha gente. Aí a pessoa já perde a compostura. Já perde a compostura. Agora já imaginou se o cara fala, brasileira, e a pessoa já vai se derretendo. Ai, casa comigo e tá. Daqui a pouco tá lá, atrás da tenda do homem, fazendo isso que vocês estão pensando. Então, assim, eles vão sempre a fazer essa, não vou dizer que são todos, mas um bom número vai fazer essa abordagem como se a mulher fosse um objeto. Mas a reação dele, a segunda reação, vai depender de como eu vou me comportar, tá? Então, enfim, voltando para aquela questão, vou visitar, não vou desistir não, minha filha, vá-se embora, porque vale a pena. Até mesmo no Egito, onde o assédio é real, mas ainda assim eu te digo, vale a pena. Procura uma agência de respeito, procura um guia de respeito e vai-se embora visitar, porque é um país maravilhoso para turismo e vale sim a pena a visita. Maria Santos, olha, eu não estou a ser má, nem a degradar ninguém. Eu sou portuguesa e a grande corrente migratória de brasileiros para Portugal iniciou nos anos 80. Não havia internet. No entanto, as brasileiras não eram bem-vindas à casa de família. Agora, diz lá, a culpa é de quem? Dos portugueses ou do comportamento delas? Pois. Então, sobre isso aqui, tem uma amiga minha que ela é brasileira e ela mora em Portugal há pelo menos uns 25 anos, por aí. E ela é casada com português, tem nacionalidade portuguesa e tudo. E vocês acreditam que ela evita de falar que ela é brasileira? Pois é. Ao longo de todos esses 25 anos que ela mora lá, ela já adquiriu o sotaque do português de Portugal, tá? E aí, quando ela está entre os portugueses, ela faz o possível e o impossível para falar com o sotaque do português de Portugal. Por quê? Porque ela não quer ser reconhecida como brasileira. Por quê? Porque ela tem vergonha do Brasil? Não. Porque sempre que ela é reconhecida como brasileira, as pessoas só olham para ela como se ela fosse uma PUTA. Mesmo que ela não tenha motivos nenhum para ninguém pensar isso dela. E aí, como é que fica? Só me diz como é que fica. Aí por quê? Se há essa fama lá. Por quê? Porque muitas mulheres se comportam como tal, né? Bom, vamos para o comentário aqui de LOL, não sei.
É o mesmo que sair com ouro dos pés à cabeça, desfilando na Cracolândia e bancar a vítima pura, ingênua, surpresa e indignada ao ser depenado. Passar a mão na cabeça de gente inconsequente ajuda a nunca apurar o senso de autopreservação dela. Os egípcios foram criminosos, sim, e deveriam ser punidos pelo que fizeram. Por outro lado, ela precisa pensar em como facilitou a ação deles. Quem caiu aqui de paraquedas, passa nesse vídeo aqui, que é disso aqui que estamos falando, tá? Mas no resumo, a questão foi que a brasileira conheceu um egípcio que já era casado no Egito e ele sugeriu que ela fosse para o Egito ser a segunda esposa. Ela foi para o Egito. Ela só foi. Chegou lá, ele tinha arrumado um apartamento do amigo, ela ficou com ele lá, furunfando, sem terem casado, detalhe. Aí depois ele disse que o amigo precisava do apartamento e que o amigo ia ficar lá e ela teria que furunfar com o amigo. E o amigo forçou a menina a furunfar com eles. Enfim, foi um cabaré daqueles, tá? E o que é que eu vejo de estranho nisso aqui? Primeira coisa, ela aceitou de boa ser a segunda esposa. Minha gente, isso não faz sentido. Não faz o mínimo sentido uma mulher brasileira aceitar de boas ser a segunda esposa. Por quê? Porque dividir marido não faz parte da nossa cultura. Se é uma mulher de qualquer mundo árabe e ela aceita ser a segunda esposa, vá lá e olhe que elas não aceitam. Elas que nasceram, cresceram nessa cultura, nem elas não aceitam, tá? Aí vai a brasileira, aceita de boa ser a segunda esposa. Já começando aí. Segundo, ela chega lá no Egito e de cara o egípcio já leva ela para um apartamento e já faz esse XO com ela sem sequer ter um casamento ali. Será possível que ela não parou para pensar que ela estava em outra cultura? Minha gente, nem aqui no Brasil isso é bem visto. Tu conhece um homem hoje, amanhã tu vai furunfar com ele, tu não vai ser respeitada. A menos que tu não esteja nem aí para respeito, tanto faz, tu só quer furunfar e que se dando respeito. Aí tudo bem, aí é outra história. Mas tu quer ser vista como uma pessoa de respeito? Ah, mas eu não dependo da opinião de ninguém, eu tô nem aí com o que falam de mim. Minha gente, a gente vive na sociedade que a gente tem que dar satisfação pros outros. A gente quer, a gente não quer. Não adianta. Não adianta querer tocar fogo no pneu na beira da pista pela liberdade. Eu faço, acontece, eu quero saber. Adianta não, porque a realidade é outra. Não adianta, sabe? Aí assim, mas será que em momento nenhum essa menina não pensou assim, mas minha gente, isso não tá certo, a coisa não tá fechando. Será que ela não pensou não? Hã? Ah, mas ela estava apaixonada, minha gente. Ela teve a inteligência de entrar no aplicativo, ela conversava com um cara em inglês, né? A gente não tá falando de uma pessoa que não tem um conhecimento, a menina fala uma outra língua. Ela comprou a passagem, ela tirou o visto, ela cruzou o oceano, ela foi-se embora para o Egito. Por que raio que essa menina não teve inteligência para parar e pensar assim, pera, eu tenho que ter uma margem de segurança. Peraí. Ah, eu tô apaixonada, beleza, eu tô apaixonada, mas eu tô viajando para outro país, para outra cultura, e eu vou casar com um cara. Pera, né? Tem que ter uma margem de segurança, tem que ter um planejamento, não é não? Mas não. E outra, a menina viajou que não levou nenhum um dinheiro reserva. Minha gente, a maior inconsequência da face deste universo. Isso não existe. E outra coisa, hoje em dia tem informação batendo uma na outra. Não dá para passar pano. Ah, mas a bichinha tava tão apaixonada. Ah, mas... Não, a gente não tá falando de criança não, a gente tá falando de adulto. Adulto tem que ser tratado como adulto. A gente não vai pegar a menina, botar numa cruz e crucificar. Não, ela foi vítima sim. Ela passou momentos difíceis sim. Mas tudo isso por conta de quê? Da inconsequência dela mesma. Porque os riscos estavam ali, esfregando a cara dela no asfalto. Tá?
Janaína Rezende, discordo com você. Discorda comigo ou discorda de mim? Homem assim vai sempre olhar para a mulher como objeto. Exemplos grandes são de números grandes essa palavra aí, pelo mundo. E não importa o comportamento da mulher, se ela é santa ou não. Então não dá para passar pano para machismo. Janaína, pelo amor de Deus. Primeiro, eu tô falando no contexto dos relacionamentos da mulherada com os relacionamentos virtuais da mulherada brasileira com os homens do mundo árabe, tá? E por mais sem vergonha, por mais mau caráter que os homens árabes sejam, mas a maioria deles não chegam a cometer crimes como este que tu estás mencionando aqui, que eu não posso nem falar o nome. Não. Muitos deles querem só diversão. Tá? É só diversão. A mulherada vai lá, eles dão uma furunfada com elas, porque eles não podem fazer isso com a mulher do país dele, e depois deixa pra lá. E a furunfada, até o brinco caiu de novo, pronto, caiu os dois. E a furunfada é de comum acordo. Eles não botam a faca no pescoço, nem amarram a mulher na beira da cama pra furunfar, não. A mulher furunfa porque quer, ele furunfa porque quer, é tudo em comum acordo, tá? Então, não vamos misturar os negócios. E outra coisa, a essência do que eu tô tentando passar aqui, não é como o homem vai olhar para essa mulher, mas é como essa mulher vai reagir ao olhar desse homem. O homem olha para a mulher como uma PUTA. O homem vai lá, chama aquela mulher para fazer CXO sem compromisso, tá? Aí ela vai, pá, abre as pernas para ele. Ela tá fazendo o quê? Ela está só validando aquela imagem de objeto que aquele homem tem dele. Só isso. Ela está só validando aquela imagem de PUTA que o homem tem dela. Só isso. Agora, se o homem olha para ela como objeto, se o homem a chama para fazer uma CXO sem compromisso e ela nega, aí ele já vai olhar para ela diferente. Ele já vai olhar para ela com outro olhar, com respeito. É sobre isso que eu estou falando. Os casos de forçamento existem. Eu não estou falando que não existe. Mas isso aí é outro departamento. Isso não é o foco aqui. Aqui a gente não está falando de homem árabe que fica na internet forçando, não posso falar a palavra, mas forçando no sentido de cometer um crime com a mulher. Não, porque a maioria dos casos tudo é feito em comum acordo. Agora a questão é que a mulherada vai pensando em casamento, em passeio no parque de domingo e tal. Aí chega lá, furunfa, aí depois que o cara não assume, ela fica, nossa, vida, céus, mar. O cara pega cuspir, filho. A cultura do cara é diferente, tá? A cultura do cara é diferente, tá? Só isso. O foco é o quê? O cara pega, leva a mulher pra cama, faz, acontece, mexe, vira e tal. E aí aquela mulher querer que isso fora do casamento, em uma cultura que não aceita isso, e depois a brasileira fica, nossa, ó vida, ó céus, ó mar, ele não me respeitou. Minha filha, você que não se deu respeito, porque na cultura dele, não é assim que a banda toca, tá? Então assim, na cabeça da mulher, ela acha assim, eu vou cruzar o oceano, vou lá furunfar com o cara e ele vai casar comigo. Vai não. Não vai não. Isso pode funcionar no Brasil. No Brasil talvez funcione. No mundo árabe, não funciona. O homem árabe não vai respeitar a mulher que age dessa forma. Ponto final. Tá? Ivonil da Salute. Bom dia, gente! Eu que passei a metade da minha vida trabalhando com direitos humanos, não concordo com certas atitudes de boa parte da mulher brasileira. Se tens como conceito meu corpo, minhas regras, deves aguentar as consequências, pois se as mulheres ainda não entenderam, está na hora de entender. Na sociedade não existe liberdade plena, haja vista que somos regidas por leis e regras que precisam ser respeitadas para o nosso bem e o bem da coletividade. Já contei casos aqui, mas vou contar de novo. Uma autoridade de direitos humanos em nível federal foi a um congresso na Europa.
À noite, ela foi abordada por uma pessoa que queria contratá-la para fazer programa. A mulher ficou indignada. Foi à gerência do hotel, fez denúncia e pediu à embaixada brasileira que tomasse providências legais contra o hotel. Pois é, minha gente, estamos sujeitas a passar esse tipo de humilhação por culpa de mulheres que não se dão o respeito, tá? Eu só vou enfatizar o que ela já falou. A filosofia do meu corpo, minhas regras, não funciona no mundo árabe. Não, acabou. Acabou. Não adianta. Se tu vai nessa, não, meu corpo, minhas regras. Eu vou lá pro Egito, furunfar com o cara. Se eu gostar, eu caso com ele. Se eu não gostar, não caso. E outra, ele vai me respeitar. Não vai nem casar. Não vai. Não vai, tá? Aqui no Brasil pode funcionar meu corpo, minhas regras. Lá no mundo árabe, meu corpo, as regras deles. Ou aceita isso, ou vai se lascar. Não tem outra palavra não. Honey Luz, eu concordo em partes com a Nadir. Eu sou super a favor do meu corpo, minhas regras. Para diversão com responsabilidade. Eu mesma já mandei nudes com responsabilidade, sem mandar rosto, etc. Mas nunca me iludi. Às vezes a mulher tá afim de fazer isso e tudo bem. Vida que segue. Várias mulheres de outras nacionalidades fazem isso. A mídia, de fato, criou sim um estereótipo de mulher brasileira. É triste isso e mais motivo para cuidado. O grande problema, a meu ver, são mulheres que se comportam de maneira mais fácil e sem um pingo de responsabilidade e ainda se iludem com casamento e vida de princesa. Mandam foto de pernas abertas mostrando o rosto, mandam foto da família, engravidam, se despencam para a terra do cara para casar ou importam o cabra para casar. Aí não, né, gente? Nós mulheres ainda somos frágeis fisicamente e politicamente. O cuidado tem que ser redobrado. Quer se divertir? Ótimo, mas com responsabilidade. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, Nadir Araújo, não concordo com o meu corpo e minhas regras. Tá? Isso sou eu, na minha régua. Ninguém é obrigado a seguir minha régua. Mas mesmo que eu não concorde com essa filosofia do meu corpo, minhas regras, mas eu concordo com o que ela fala aqui. Se a pessoa quer seguir a filosofia do meu corpo, minhas regras, siga com responsabilidade. E outro comentário, alguém falou aqui, nem lembro mais quem foi. No caso de Rani Luz, siga, tá? Faça lá meu corpo, minhas regras, mas com responsabilidade. E como outro comentário que foi feito aqui, e arque com as consequências, tá? Siga lá, tudinho, faça SXO sem compromisso, pegue um aqui, pegue outro ali, pegue outro lá, pegue outro cá, mas se você não for respeitada, arque com isso, não ache ruim não, fique quietinha, caladinha e siga. E outra coisa, quer seguir? Vá com Jesus. Mas, não, com Jesus não, só vai. Mas siga com a margem de segurança, pelo menos, como ela falou aqui. Ela mesma fala que já mandou nudes. Ela fala que já mandou. Mas tira o rosto, pelo menos. Pelo menos, quer mandar? Manda, meu filho, corpo é teu, fala o que tu quiser. Mas pelo menos te resguarda. Resguarda a tua identidade, né? Cobre o rosto, pelo menos. Vê se o cenário não te identifica, porque, por exemplo, eu posso postar uma foto aqui, eu até posso esconder meu rosto, mas essa estante aqui, ela me condena. Essa cadeira aqui, ela me condena. Onde vocês virem essa estante e essa cadeira, vocês vão saber que tem a ver comigo. Então, assim, minha gente, corta o rosto, pega uma parede branca, uma parede preta, sei lá. Resguarda a tua identidade, pelo menos, porque na essência, a mulher só tem a perder e ponto final. Como ela falou aqui, cadê, minha gente? Nós mulheres ainda somos mais frágeis fisicamente e politicamente. O cuidado tem que ser redobrado. Ponto final. Será que algum dia nós mulheres deixaremos de ser frágeis fisicamente e politicamente? Não sei. Eu, sinceramente, eu não consigo ser tão otimista, não.
a esse ponto não, tá? Mas quem quiser viver vida louca, meu corpo, minhas regras, faça com responsabilidade. Outra coisa, não vá minha vida, minhas regras, meu corpo, minhas regras no mundo árabe, não, que não dá certo. Não dá não. Quer seguir isso aí, segue. Mas procura um cenário que se adeque a isso. E o mundo árabe não é este cenário, tá? Edna Maria, concordo com você, Nadir. A mulher tem que se dar o valor, pois por causa de um gringo, nossas mulheres perdem suas personalidades, suas tradições e convicções. Tomem mais tendência. Parem e pensem em vocês como seres humanos e não como um pedaço de carne para esses caras que te prometem tudo e não lhe dá nada. Lamentável isso. Sobre essa questão de perder a personalidade, que nem eu foco aqui deste vídeo, mas eu preciso falar disso aqui. Minha gente, eu já falei 1.500 vezes. Eu já vi casos aqui de mulheres brasileiras, evangélicas, mas evangélicas mesmo assim, tá roxo. Daqui a pouco, tu olha assim, ela tá de hijab, aquele véu que fica só o rosto de fora. Como assim, minha filha? Não, me converti. Inshallah, alhamdulillah, mashallah, salamu alaikum. Nada contra, mas o que eu fico assim, passada de chapinha da Polishop, é que assim, um dia a mulher tá lá, seguindo a Cristo, Jesus Cristo no Calvário, né, e tal, venceu a morte, e arrebatamento, e aceitar Jesus como único Salvador, e lá vai. Rapaz, basta aparecer um Habib na vida dessa mulher, que ela deixa Jesus, ela se agarra ao Habib e ela muda a vestimenta, ela vira muçulmana, ela esquece até o português. Ela passa a falar árabe, que ela dá uma amnésia ungida nela, que ela esquece até o português. Ela pode falar, se Deus quiser, não, mas é inshallah. Porque agora eu sou muçulmana e inshallah. Fia, tu é brasileira, né não? Qual a tua língua materna? Não é português? Então tá, filha, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é não? Agora já digo assim, tu tá lá no meio de egípcios e tu fala árabe, tá tudo bem. Se tu falar se Deus quiser, eles não vão entender. Então taca ali um inshallah. Fora isso, não faz sentido. E pior não é nada. A mulher muda o nome. Muda o nome. Aí assim, fica complicado. E sobre essa questão aqui que ela falou de ser vista como um pedaço de carne. Eu fico aqui me perguntando. O pessoal lá do Meu Corpo, Minhas Regras. Você se sente mal não, minha gente? Na boa, na moral. Não, sei lá, sabe? Tu sai com um cara que tu só quer diversão. Tu sai com um cara lá, tudinho, que é só, minha gente, na minha régua, isso é na minha régua, para a pessoa ter um contato íntimo com alguém, tem que ter, minha gente, tem que ter, sei lá, pelo menos um tempo assim de construção de uma amizade, pelo menos, não é não? Mas não, tu conhece o cara agora, daqui a pouco tu já tá lá, com as pernas abertas. Como assim, minha gente? Como assim? Tá, tu não precisa assinar um contrato de casamento. Não, eu só vou fazer esse XO quando eu casar. Isso é lindo, maravilhoso. Mas não tem que necessariamente. Mas pelo menos tu tem que construir uma amizade. Pelo menos. Tem que gostar um do outro. Tem que ter um respeito, um carinho e tal. Mas não, pô, sai pra balada. Fica com um, fica com o outro. Pega aqui, pega ali. Abre a perna pro estranho. Que no outro dia não sabe nem o nome do camarada. Como é que vocês se sentem? Só me diz. Eu não consigo ver normalidade nisso. Não, minha gente, é demais pra minha régua, tá? Não dá não. Cristiane Matheus da Silva. Concordo sim com a Nadir. A mulher não estuda a cultura que ela quer entrar. Já sai querendo ser segunda esposa de um muçulmano. E adivinha o que faz? Vai para a cama com ele no primeiro encontro sem nem ter casado antes. Para eles, isso é ser prostituta. Você não vai dar uma de empoderada no Egito, não, filha. Lá você é prostituta e pronto, acabou.
Quer ser livre, dona do seu corpo? Fica no Brasil mesmo. Ou vai para um país com os mesmos valores culturais. Egito não é lugar disso. E outra coisa, Cristiane, embora ser segunda esposa não faça parte da nossa cultura, mas lá no Egito e afins, isso é oficial. E outra coisa, a segunda esposa é tratada com respeito. A segunda esposa não é a amante aqui do Brasil, que é escondida, que não é respeitada, que a sociedade não pode saber que ela existe. Não, a segunda esposa lá no Egito e afins, ela é respeitada. O camarada, a regra da primeira esposa vale para a segunda. Porque o respeito é o mesmo. Aí o cara vem com esse papo para as estrangeiras. Ah, minha segunda esposa, porque segunda esposa. Sim, mas não a trata como tal. Diz que quer que a mulher seja a segunda esposa, mas a mulher chega no país do cara e o cara já vai pro SSXO com ela. Como assim? Não, isso não faz parte da cultura. Se o cara quer a mulher como segunda esposa, ele vai ter que levar a família, vai ter que apresentá-la, vai ter que casar com ela. O SSXO é só depois do casamento também. É tudo bonitinho, porque ainda que ela seja segunda, ela é respeitada igual. Ponto final. Cíntia Nascimento, não se pode confiar em homens de internet. De qualquer maneira, a vítima que sofre um crime não é culpada. Mas a mulherada tem que abrir os olhos e não sair do Brasil sem um tostão no bolso e vulnerável a golpistas. Cíntia, tu sabe o que eu acho? Que o não ser culpada, ele é relativo. Porque se eu sei dos riscos e ainda assim eu pago para ver, se alguma coisa der errada, a culpa vai ser minha. Se eu tô passando na rua, sei lá, a Rua da Quebrada do Mato Verde, e eu sei que a Rua da Quebrada do Mato Verde é perigosa, mas aí aquela rua é um atalho que eu vou chegar em casa mais rápido. Aí eu só vou, eu me jogo nela. E aí se eu passo nessa rua e eu sou assaltada, leva meu carro, leva meu dinheiro, me dão uma pisa, a culpa é de quem? A culpa é minha ou a culpa é do assaltante? Eu sabia que tinha um risco ali, mas eu fui. Então, quem é a culpa? Outra, eu vou fazer uma viagem. Imagina que eu vou fazer uma viagem de 20 quilômetros. Aí eu olho lá pro marcador do tanque, lá no combustível, e eu faço as contas lá e eu vejo que o combustível que tem dá para eu rodar os 20 quilômetros, mas também só dá para 20. E a continha. Aí eu penso, não, dá. Eu vou rodar 20 quilômetros, o combustível que tem dá para 20 quilômetros, só vai, beleza. Aí no meio do caminho tem um acidente, a estrada está interditada, vai demorar para desobstruir aquilo ali, e aí o Detran desvia o trânsito para outro caminho, e essa rota é 10 quilômetros a mais. E aí no meio do caminho eu fico sem gasolina. De quem é a culpa? É minha ou é do acidente que obstruiu a via? Quem é a culpa? Eu sabia que se eu viajasse com a gasolina contadinha, em qualquer eventualidade eu poderia ficar no caminho. A culpa é minha, porque eu sabia o risco. Né? Não é que eu esteja minimizando o sofrimento dessa brasileira e de tantas outras que percorrem o mesmo caminho, mas elas sabem do risco. A gente não está falando de criança, já repeti isso aqui 1.500 vezes. Estamos falando de adulto. Qualquer adulto com juízo no lugar sabe que há um risco de conhecer um estranho. Há um risco de ir para uma cultura que ela não sabe nem como é que é. Há o risco. Mas ainda assim, ela resolveu pagar para ver. Então assim, ela sofreu? Sofreu. Ela foi vítima? Foi vítima. Mas de quem foi a culpa? De quem foi a culpa? Né? E outra, hoje em dia já não dá para justificar. Ah, mas tá apaixonada. Ai, mas tá carente. Ai, mas... Minha gente, as informações estão batendo nas outras. Sabe? Não dá. Não dá para tu ficar passando pano porque as informações estão batendo umas nas outras. Não dá. Adriana, Luciano, Pacífico, Adriana. Nadir, eu amo seu canal, mas eu ia fazer o mesmo comentário que essas mulheres fizeram a sua fala. A culpa é da mídia, do governo, que permite a exposição das mulheres em várias propagandas.
exibindo bunda e afins. Então, a mulher é fruto disso, tudo. A culpa, em primeiro lugar, é sim da mídia e do governo. Acredito até que determinadas mulheres acabam por reforçar o apelo das mídias, mas desculpe, a sua fala me incomodou um pouco. Mas achei legal o seu esclarecimento, porque realmente sou estranho o seu comentário. E eu continuo afirmando, a culpa é da mulher. No cenário dos relacionamentos amorosos com os caras lá das Arábias, por todos os motivos que eu já falei. A mídia reforça? Reforça. Mas eu não sou obrigada a fazer o que a mídia diz que a mulher brasileira tem que fazer. Eu não sou obrigada. O estrangeiro lá fora só tem acesso ao que a mídia vê. Beleza. Mas se eu chego lá fora e o estrangeiro me vê como uma mulher fácil e o estrangeiro quer SEXO casual comigo, eu sou obrigada a dar um SEXO casual para o estrangeiro. Porque essa é a ideia que a mídia botou na cabeça dele? Não. De jeito nenhum. Eu não sou obrigada. Então, assim, a gente não pode dizer, ah, não, a culpa é da mídia, a culpa é do governo. Não. A culpa é minha. Porque a mídia reforça, a mídia bota essa imagem na mulher, mas eu não sou obrigada a validar a imagem que a mídia bota lá fora, a meu respeito. Eu não sou obrigada, tá? Minha gente, é isso, tá? Por hoje é isso. Vamos trocando mais umas ideias por aqui. Me fala aí o que é que vocês acham. Quem não comentou, comente ainda. Seu comentário é muito importante. E vamos embora trocando ideias. Nos veremos lá nos comentários e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.